tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao Podcast. Por que Castio? Porque Castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim questio significa questão, significa pergunta. A título de curiosidade, vale dizer que a palavra question em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O para formar esse sinal. O O de question veio a formar o ponto desse sinal de interrogação. E aí, Pablo, gostou? Muito bacana, excelente, né? A gente analisar aí as origens das palavras, né? E compreender aí todos os simbolismos que elas representam na nossa língua. A ideia, Pablo, é brincar com as palavras e explorar a sua vida pública, a sua vida pessoal, em sua forma humanizada. Perfeito. Pablo, você é um homem extremamente inteligente e já ouviu falar em Aristóteles. Uhum. Aristóteles, antes de Cristo, ele disse que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar. Inicialmente, duas perguntas básicas. Na vida pessoal, quem é Pablo Lira? Pablo Lira é um capixaba aí de corpo e alma, nascido na cidade de Guarapari, devido aí a minha vida pessoal em Guarapari e também em Vitória, onde eu vim residir aí, moro aqui em Vitória, aqui na Grande Vitória, né, há mais de 2 décadas, muitos amigos aí pelo estado afora, não só nessas 2 cidades. Além disso, sou casado com a Renata, minha esposa, Renata Lira. Tivemos aí o nosso filho, o Bernardo Lira, que agora nesse ano completa 10 anos, uma grande bênção aí na nossa vida, as 2 figuras aí que eu mais amo nessa vida, a Renata e o Bernardo. E também a gente vem construindo aí a nossa carreira profissional. Como eu falei, vim morar em Vitória por conta da graduação na UFES. Tive boa parte da minha vida estudando na UFES, fiz graduação, bacharelado, licenciatura lá na Geografia. Fiz um curso de aperfeiçoamento em planejamento urbano na Universidade de Cergy-Pontoise, na França. Quando eu voltei para o Brasil, fiz especialização em biologia também na UFES. O mestrado também foi na UFES, na arquitetura e urbanismo, a primeira turma de arquitetura e urbanismo na UFES. E o doutorado eu retornei para a geografia, estudar a questão da geografia do crime. Então, boa parte da minha formação aí eu fiz na nossa Universidade Federal do Espírito Santo e concomitante, ao mesmo tempo, trabalhando no serviço público do Estado. Eu tenho experiência aí no serviço público do Estado mais de 20 anos, indo aí para 25 anos. Sou servidor de carreira no Estado do Espírito Santo, na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, EPPGG. É uma carreira que tem no governo federal e em outros estados, uma carreira típica de estado, fundamental para a gente pensar a qualificação das políticas públicas com base em evidências científicas. E tenho essa paixão de ser servidor público, a vida profissional, e também tenho a paixão de ser professor. Há mais de 20 anos aí atuando na formação. Hoje sou professor aí há mais ou menos 15 anos da Universidade de Vila Velha, nos cursos de graduação, também atuando no mestrado de segurança pública, que agora em 2023 completa 10 anos, formando aí os mestres em segurança pública aqui no Espírito Santo e no Brasil. E também dou aula no mestrado de arquitetura e cidade lá da UVV, onde atuo também como coordenador de pesquisa. E também somando aí, né? É difícil a gente dissociar, né, Jerry, a questão da vida pessoal da vida profissional, né? Também tem outra paixão que eu tenho na vida pessoal, além da minha família, é a música. Eu tenho uma banda desde a época da adolescência, na verdade foram várias bandas, né? Hoje a gente toca aí com os amigos daqui de Vitória e de Anchieta e Aracruz na banda Mud Dogs, Cachorros da Lama. Que A gente toca legal. um rock aí, um cover de bandas como Pearl Jam, Oasis, Foo Fighters. E a gente toca aí na noite. Fizemos um show recente aqui muito bacana no Jackson's Pub, em Vila Velha, Parque das Castanheiras.
E também, quando sobra um tempinho, também os amigos me chamam para fazer voz e violão Oh, nas cervejarias aqui da Grande Vitória. Tenho tocado em algumas cervejarias também. É uma válvula de escape, né? Uma rotina de trabalho muito grande que a gente tem no dia a dia, lá no Instituto Jones e também na UVV. E aí, no final de semana, nos momentos vagos aí, eu sigo aí o caminho da música. precisamos da cultura para sobreviver à realidade, né? Sim, a cultura aí é um catalisador nas nossas vidas muito importante. Pablo, na vida pública, quem é Pablo Lira? Você já citou algumas informações ligadas à sua vida pública, mas eu queria, qual a sua atividade principal hoje? Sim, hoje na atividade profissional, na vida pública, né, sou servidor de carreira lá do Instituto Jones, onde estou presidente daquela instituição, que é uma instituição muito importante para o desenvolvimento do Estado. O Instituto agora, no final do ano, completa 48 anos de história. E a gente atua diretamente lá junto com o governo do estado, pensando, qualificando, aprimorando as políticas públicas com base em evidências científicas. E aí a gente acaba tendo um pouco de exposição aí na vida pública por conta das palestras, eventos que a gente promove, né? Aulas também, enquanto professor, e também o diálogo com a imprensa profissional, que é quase que diário, né? Todas as pesquisas que a gente produz não tem valor nenhum se ficar engavetado. É importante esse material chegar para a população. A gente ter a população aí sendo um dos principais atores que vão compreender as informações que a gente produz no campo científico, né? Para melhorar a nossa vida, o cotidiano. Vou dar um exemplo bem marcante. Foi o período da pandemia. O mundo ficou dividido na pandemia, não só o Brasil, em dois polos. Os negacionistas, aqueles que diziam, até pouco tempo atrás, aqui no estado, estavam falando que a pandemia foi uma farsa, né? E, do outro lado, os alarmistas, aqueles que aumentavam o problema que estava posto ali da crise sanitária da Covid-19. E qual foi o caminho que a gente encontrou para superar aquele momento difícil? Foi o caminho do equilíbrio. Nem um polo, nem o outro. Foi o caminho do equilíbrio, da ciência, do diálogo. E naquele período a gente trabalhou diretamente aí na construção, junto com os bombeiros militares, o nosso coronel Cerqueira, na liderança aí do nosso governador Renato Casagrande também, toda a mobilização que a gente teve aqui no estado, na construção do mapa e da matriz de risco. Foi um trabalho científico que a gente produziu para fazer a gestão de risco da pandemia. E foi muito importante para a gente superar aqueles momentos de pico, né, utilizando ali essa ferramenta científica. E a gente ia dialogando com a imprensa profissional várias vezes durante a semana, explicando ali aquela ferramenta, e a população passou a compreender aquela linguagem que a gente trabalhava, os riscos, né? Alto risco, médio risco e baixo risco da pandemia. E a população, quando encontrava a gente na rua, perguntava, né? Quando que meu município vai passar a ficar verde lá no mapa de vocês, lá do Instituto, dos Bombeiros, né? Então, olha que maravilha, né? A gente vê a ciência sendo utilizada para conscientizar a população de um risco que ali a gente viveu a mais grave crise sanitária. Tivemos perdas, né, de amigos, familiares, mas, graças a Deus, aqueles dias mais difíceis da pandemia a gente conseguiu superar com essa integração e a ciência sendo a luz no nosso caminho. É interessante que eu me lembro até de uma informação que eu apresento durante as minhas palestras para os professores sobre conteúdo, né? Conteúdo. Eu sempre digo, o conteúdo ele só se torna interessante se ele puder ser contextualizado. Uhum. O conteúdo só se torna interessante se ele puder ser aplicado no dia e dia. Ou seja, é o que você disse sobre os números. Eles só se tornam interessantes se você puder fazer uso deles no dia a dia. Isso mesmo. É isso? A gente tem a aplicação, né? A aplicabilidade. É isso aí. Às vezes a gente tem várias instituições que se tornam verdadeiras ilhas de excelência, produzindo informação, dados, mas se a gente não coloca essa informação em prática, Isso. aplicar com a população, ela perde o sentido, né? E não produz o maior valor do saber, que é o conhecimento e a inteligência. Pablo, os dicionários dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Uhum. Na verdade, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora, qual o seu nome. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Uhum.
fulano deu uma informação, Beltrano deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Você pode questionar. Minha curiosidade sobre Pablo Lira. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, Pablo, quem saberia mais sobre ela? Sobre a minha vida, com certeza minha esposa, Renata Lira. Além de mim, né, a gente vive aí, né, ela me acompanha aí nessa trajetória, a gente está junto aí, inclusive, mandar um grande beijo aí para ela e uma saudação especial, porque agora, amanhã, dia 26 de agosto, a gente completa 17 anos de casado e é aniversário dela. E eu não posso esquecer, porque se eu esquecer, ela vai puxar minha orelha 2 vezes, né? Entendi. Dia do casamento e aniversário dela. E sobre a minha vida, o conhecimento, né, tanto profissional quanto pessoal, e acompanhando, né, a gente crescendo junto nessa jornada, ela eu acho que é a pessoa que mais conhece. Às vezes eu acho que até conhece melhor sobre a minha vida do que eu mesmo. Que legal! É isso que eu quero, Pablo, que as pessoas conheçam a versão humanizada do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves. A palavra aluno, dizem por aí, Pablo, que a palavra aluno ela quer dizer ausência de luz. Isso também é um equívoco. É um equívoco. A palavra aluno, a origem dela está ligado a criança de peito, lactente, e por extensão, discípulo. Minha curiosidade sobre Pablo Lira. Pablo, quem é sua maior inspiração? Quem é seu professor de vida? Meu professor de vida, uma inspiração que eu busco, assim, né? Aprendo muito, não sou um estudioso da área, né? Mas eu vejo, assim, um grande ensinamento no nosso dia a dia, de maneira prática, né? E simples. Entendi. Através da vida, né? Que representou para toda a humanidade Jesus Cristo, né? Os seus ensinamentos, o ensino pela palavra e pelos seus atos, suas ações, né? Ele, através da humildade, a sua forma humana também, né? De lidar com as pessoas, por todo o poder que ele representava, né? Ele justamente lutou em prol das causas dos grupos mais necessitados, né? E sempre fazendo valer ali os valores divinos, né, e os valores da humanidade, né? Então, os ensinamentos dele, as pessoas que estudam mais a Bíblia a fundo, né, conhecem isso em detalhe, mas quando a gente vai numa missa, vai num culto, escuta a palavra de Deus e do que foi o seu filho aqui na Terra, a gente aprende muito e tende a crescer enquanto ser humano, né? Já li um artigo sobre o seguinte, sobre Jesus, né? Independente de sua religião, a mensagem de Jesus é inquestionável. É isso aí. E às vezes as pessoas brigam por detalhes, né? Entre religião, quando na verdade a gente tem algo muito maior e é onde a gente tem aí a possibilidade e a potência da coexistência na crença da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Pablo, os dicionários mostram que os verbos ouvir e escutar, eles têm o mesmo sentido. Na verdade, também isso é um erro. Ouvir significa perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos. Escutar tem dois sentidos. Um deles é parar para prestar atenção para ouvir. E também tem o sentido de atender a conselhos. Minha curiosidade está ligada à palavra conselho. Pablo, você se lembra de um conselho muito ruim? E depois eu quero que você me diga um conselho muito bom que já lhe deram durante a vida. Um conselho muito bom. Vou começar pelo conselho bom que você falou. Pode. Um conselho do meu pai, que eu tento, o seu José Lira, lá de Guarapari também. Minha mãe faleceu aí há 3 anos, agora em 2020. Mas o meu pai, ele dizia uma coisa para todos os filhos, né? São 5 irmãos lá em casa, 5 filhos ao todo, eu e mais 4 irmãos. Ele dizia o seguinte: eu poderia fornecer para vocês, tentar dar tudo de bom e do melhor, mas eu tenho uma limitação. Eu não consigo dar um carro para vocês, não consigo dar uma bicicleta, algo de valor. Mas o grande valor que a gente tem para deixar para vocês, que ninguém tira de vocês, é a educação.
Então, ele com muita dificuldade, ele foi motorista de caminhão, motorista de ônibus, de táxi lá em Guarapari. Muitas pessoas conhecem ele, é bem conhecido lá em Guarapari. É uma figura, assim, bem carismática. E ele falava isso, o que eu posso deixar para vocês é a questão da educação. Esse conselho que ele deixou, eu passo para o meu filho, para o Bernardo, no nosso cotidiano. Eu falo, ó, a prioridade que a gente pode dar para você é a questão da educação, um bom ensino, acompanhar, supervisionar aí a sua educação, que é algo que vai ficar para você para o resto da vida, né? Então, acho que é um conselho, assim, que segue a gente e a gente vai passando aí para os nossos filhos. Lembra-se de um conselho muito ruim que já lhe deram? Eu não tô lembrando agora, mas tem alguns conselhos, né, que a gente recebe que não é bom a gente seguir, né? Principalmente, uma outra curiosidade sobre minha vida pessoal, né? Fica à vontade. Lá em Guarapari, na fase da adolescência, da juventude, eu pegava onda de bodyboard. Inclusive, conheci na época, lá nos campeonatos, a Neymara, o Lucas Nogueira, que são expoentes aí, né, do bodyboard, e outros. Renato Almeida, o Gordinho, que tem um projeto super bacana, né, da escolinha de bodyboard ali na Barra do Jucu, a Mayla Venturini. Então, convivia nesse ciclo, né, de bodyboard e tudo, competido. Cheguei até a competir o estadual. Parei de competir na época quando eu vim para Vitória, né, fazer a universidade. E nesse meio, né, tanto do bodyboard, na juventude e tudo, a gente tem aí a questão da oferta, né, o conselho da droga, né? Entendi. E graças a boas referências que a gente tem, a gente evita esse tipo de conselho, né? Seguir esse caminho, principalmente na nossa formação, né? De adolescência, de juventude. Eu consegui ter um crescimento aí na adolescência e na juventude bem sadio, evitando ao máximo a questão do uso da droga num período aí que você está na sua formação enquanto cidadão, né? E o problema que representa isso do uso abusivo da droga, né? Então, eu lembro de alguns colegas aconselhando, ofertando, né? E deu não aceitar, não seguir nesse caminho. Tive colegas que seguiram, hoje estão aí e têm uma vida normal, mas também tive colegas que seguiram esse caminho e, infelizmente, pagaram um preço muito alto por isso. Infelizmente. É. Pablo, você conhece a palavra trabalho. A palavra trabalho é a palavra de origem latina. Vem do termo latino tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura que tinha 3 paus. Tripalium, 3 paus. Então, o verbo trabalhar está ligado a torturar. O substantivo trabalho está ligado à tortura. Minha curiosidade sobre sua vida. O que o tortura no trabalho hoje? O que me tortura no trabalho, né? Essa concepção do trabalho, né? O tripalho, como você bem falou, né? É um instrumento de tortura. Eu não associo o trabalho à tortura. Eu consigo unir, né? E isso daí é muito bacana. Como que a gente consegue, quando a gente consegue conciliar o nosso trabalho com algo que a gente gosta de fazer. Tem dias que eu trabalho 12, 14 horas num dia. Então, final de semana também é um período que sobra um tempo, aí eu vou orientar trabalho de mestrado, corrigir prova, escrever artigo e, por exemplo, a coluna que a gente escreve toda semana na Gazeta, na quarta-feira, eu tenho rigorosamente, sábado, 5h30, 6 horas da manhã, eu acordo, vou para o computador escrever o artigo da semana que é publicado na quarta-feira. Então, eu tenho muito prazer com o que eu trabalho, né? E as pessoas que conseguem conciliar isso, eu acho que tem uma qualidade de vida muito boa, né? Mas tem algumas coisas que torturam a gente no nosso trabalho. Então, na administração pública, o excesso da burocracia, né? Pessoas que têm a característica de potencializar problemas. A nossa vida, desde o momento que a gente acorda até o período que a gente vai dormir, a gente tem que ter em mente que vão surgir inúmeros problemas na nossa vida. E isso é natural, é inerente ao ser humano. E a gente tem que ter a sabedoria de sempre estar preparado para se deparar com os problemas, desde o mais simples até o mais cabuloso, a gente tentar buscar a solução. E no nosso dia a dia, a gente vê muitas pessoas que se deparam com um problema que está impedindo o nosso caminho, e ao invés de tentar olhar para o lado e encontrar uma possível solução, essas pessoas conseguem potencializar o problema. Às vezes a solução estava ali do lado, mas a pessoa reclama tanto do problema
e isso não permite ela encontrar a solução para aquele problema. Então, isso para mim é uma tortura. Quando eu vejo as pessoas potencializando problemas no dia a dia do trabalho, quando eles poderiam ser melhor solucionados se a gente focasse na solução. É um antídoto, né? E a gente vê aí, via de regra, né? A grande maioria das pessoas tem essa capacidade de potencializar os problemas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Você citou a sua coluna em A Gazeta. Eu sempre digo, o segredo é a disciplina. Uhum, O segredo de tudo é a disciplina. Não é fácil desenvolver disciplina. Eu escrevo também para Folha Vitória e semanalmente eu tenho que publicar meu blog lá. uhum. Qual o segredo? E o mundo é uma correria, né? Disciplina. Disciplina. Né? Pablo, existe diferença entre os verbos falecer e morrer. Uhum, O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural. uhum, Então, o verbo falecer, ele aplica-se geralmente aos idosos. uhum. O verbo morrer, você pode empregar em qualquer circunstância, em qualquer situação. Tá. Dito isso, minha curiosidade sobre a sua vida. Se você pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Com certeza seria minha mãe, né? Que é uma referência na nossa família, um pilar estrutural da nossa família. Ela teve um tumor no estômago, né, em 2010, e ela foi uma guerreira. Ela, nessa situação em 2010, ela conseguiu superar a doença. O médico que tratou ela lá em Guarapari na época, né, ele via ela sentindo dor no estômago, né? E ele diagnosticou ela no primeiro momento como uma úlcera. Porque ele fazia endoscopia e via só a ferida do lado de dentro. O tumor estava crescendo do lado de fora do estômago dela. E por conta dessa falha, né, no diagnóstico do médico, ele não mandar ela buscar, uma coisa importante de dizer, né, a relevância do investimento na saúde, né? Ela foi no médico privado lá em Guarapari, né? E Guarapari tem muita limitação de saúde. Isso há 10 anos atrás era pior ainda, né? E aí ela não veio para Vitória. Lá em Guarapari a gente falava muito isso, tem que ir para Vitória. Quando o caso era complicado, né? E o médico prendendo ela lá. Quando ela veio, o tumor dela estava com 16 centímetros de diâmetro. E aí foi uma cirurgia pesada, a gente viu ela sofrendo, né? E tudo. E ela deixou um grande ensinamento para a gente, né? O quanto que vale o poder da vida, né? Ela agarrou a vida dela, ela não se entregou em nenhum momento, foi uma guerreira, é o que eu falava para ela, mãe, você é uma guerreira. Ela superou aquele momento em 2010, aí o tratamento que ela teve foi um tratamento com quimioterápico, né? Um comprimido, ela teve ainda mais 10 anos de vida. Aí quando foi agora em 2020, teve alguns percalços no meio do caminho, mas ela sempre guerreira, né? Passando esse ensinamento para a gente, de agarrar a todo custo, né, o dom da vida, né, que Deus deu para a gente. Infelizmente, quando retornou, teve a recidiva do tumor, né, já com outros tipos de câncer, né? E ela não resistiu em 2020, mas lutou até o último segundo e é uma pessoa que eu gostaria e espero um dia reencontrar, porque é uma inspiração enquanto ser humano, né? Ela ensinou, ela formou seus filhos, 5 filhos. Meu pai era muito dependente dela, né? Infelizmente, meu pai desenvolveu Alzheimer também, né? Agora está na situação um pouco mais complicada, mas a gente está dando toda a atenção para ele. E, além disso, ela educou e formou as minhas 2 sobrinhas gêmeas, que perderam a mãe também muito cedo lá em Guarapari, com 3 anos de idade. Minha mãe criou elas com o mesmo amor que criou todo mundo, né? Então, uma pessoa, um exemplo de ser humano que, se eu tivesse a oportunidade de reencontrar, eu reencontraria ela agora, a qualquer momento, com essa oportunidade que a gente tivesse. Mas espero um dia encontrar ela. A minha mãe, Pablo, ela morreu em março de 2015 e meu pai morreu em junho de 2015. Olha só. Casados há mais de 50 anos, né? É. Eu não acreditava em motivo, Uhum. a tristeza ser um motivo para causar a morte de alguém, aquela coisa toda. E bem interessante isso que você falou. Ela morreu agora em 2020, né? 58 anos de casado com meu pai. O meu pai, ele, tipo assim, ele teve uma queda na qualidade de vida dele muito grande. Você vê essa ausência, né? O quanto que impacta a vida, né? Do companheiro ali e tudo. E uma coisa também, né? Os casais, assim, que estão casados há muito tempo,
E nós, seres humanos também, né? Sem querer bancar aqui o moralista e tudo, né? A gente é ser humano, né? A gente erra, a gente tem as nossas falhas, ninguém é perfeito, né? Até aquele astro, aquele ator da novela, atriz da novela que parece ser perfeito, você sabe que tem muita coisa ali que a gente consegue melhorar enquanto ser humano. E isso é uma coisa bacana que minha mãe ensinou, né? O quanto que a gente consegue superar as dificuldades que a gente tem, as falhas que a gente comete, né? E continuar evoluindo enquanto ser humano. Deixa eu só voltar num ponto que você falou que é importante. Fica à vontade. Disciplina. Quando você estava falando aí do conceito de disciplina, eu lembrei de uma coisa bem bacana aqui, do trabalho, né? Que você falou do artigo lá para Folha Vitória. Eu lembro também, eu sou vascaíno. Sou sofredor torcendo para o Vasco, né? O Vasco não está muito bem, mas eu comecei a torcer para o Vasco na época que era a disputa, né? Vasco e Flamengo no Maracanã, Roberto Dinamite, Zico, né? E mesmo sendo vascaíno, uma coisa que a gente admira, né? E pessoas que torcem para outros times. Claro. O lugar que o Zico chegou, né? Eu acho que é unânime, assim, não tem nenhum torcedor de qualquer time que seja, né? Que não admira e goste do Zico, né? Que inclusive agora, no final do ano, está completando aí um aniversário aí simbólico, né? O Zico, ele passou muito isso, né? Da disciplina. Ele terminava o treino já como um jogador consagrado. Bater falta. Ia bater falta, botava a camisa lá no ângulo para poder acertar a camisa no ângulo, ficava lá. Isso daí é uma lição pra gente também, né? Eu sou flamenguista, né? Meu pai era Botafogo e meu irmão vascaíno, né? Eu tô torcendo pro Botafogo ser campeão e o Vasco para não cair e tal. Mas eu penso assim, acho que as pessoas precisam repensar o significado de ídolo, né? Isso. Porque Zico é um ídolo. É um ídolo. Agora, quando você tem que fulano de tal um ídolo, eu não sei se a gente consegue colocar na mesma prateleira, né? Tem que repensar o sentido de ídolo. Sim. Ô, Pablo, existe a palavra enfezar. E dizem por aí que enfezar está ligado a fezes. Ficar enfesado está coberto de fezes. Isso é um equívoco também. Então, a ideia também do podcast é corrigir alguns equívocos. A palavra enfesado é de origem latina e está ligado assim, de ficar hostil, né? Ser raivoso. Você é um homem extremamente educado, extremamente gentil. Apesar disso, o que o deixa com raiva no dia a dia? Então, é muito difícil me tirar do sério e me deixar com raiva. Eu sou super da paz, bem calmo e tudo. Mas também, para me tirar do equilíbrio, né, do eixo, a pessoa tem que se esforçar muito. Ultimamente, o que tem me deixado assim, com raiva, né, e não aceitando de fato o que acontece, é essa coisa que a gente está vivendo, né, no nosso país, né, de uma lógica de briga, de radicalização, né? Essa história das fake news também, né? As pessoas usam isso e às vezes você recebe aqui no celular, sabe que aquela notícia é uma notícia falsa, você pega e repassa, né? A questão de políticos também, né? Que vem aí com a máscara do novo político, a nova política, mas são mais atrasados e retrógrados do que tudo, né? Querem brigar, querem dividir, querem criar picuinha, briga. Então, essa coisa rasteira que a gente está vendo hoje em dia, que infelizmente sempre existiu, mas com o advento aí das fake news, né, a gente está vendo de forma muito acelerada isso expandindo. Olha a eleição agora que a gente viu, né? Quantidade de brigas em família, né? Pessoas discutindo. Eu conheço casos de casal que separou por causa que um dos dois defendia tal político, né? Que é um político radical e tudo, né? Então, eu acho que isso daí tem me deixado um pouco enfesado de vez em quando aí, ver esses políticos, ver essa polarização, essa radicalização. O Brasil é um país que passa para o mundo, né? Uma noção de paz, de união, né? E hoje no Brasil a gente vê esses discursos raivosos, essa radicalização. Eu acho que a gente precisa mais de fortalecer a cultura da paz, os valores aí, né? Da cidadania, da humanidade, o papel da igreja também, né? Às vezes a gente vê até atores, Consagrados. líderes religiosos, às vezes, que deveriam estar fortalecendo essa cultura da paz. Eu vi durante o período da eleição uma liderança religiosa aqui da Grande Vitória usando de fake news para espalhar no meio de uma celebração
espalhar discurso político, ideológico e tudo. Então, isso tem me tirado do eixo de vez em quando. Da Mas civilidade. da civilidade e da vontade também, né, de demonstrar, né, de mostrar para a população, a gente tem que agir com transparência, né? Então, trabalhar com a honestidade intelectual também, usar os meios de comunicação, e aí um ponto muito importante, né, desse espaço que a gente está aqui, o trabalho do profissional da imprensa, né? A imprensa profissional tem sido a verdadeira vacina nessa pandemia de fake news que a gente está vivendo. Você citou fake news, eu quero mostrar a diferença de boato e rumor. O boato, ele pode ser um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. E certa vez eu li um artigo em que o estudioso disse o seguinte, que o contrário de mentira não é verdade. Porque ele disse o seguinte, quando você mente, você sabe a verdade. Quando você não sabe a verdade, você erra. Tudo bem? Quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, você erra. Pablo, a minha pergunta é a seguinte. Já inventaram uma notícia falsa sobre você? Já inventaram. Isso chegou através de amigos, né? Na verdade, uma notícia falsa justamente por conta de quê, né? Eu escrevi um artigo analisando dados, citando fonte e tudo, né? E essa pessoa pegou uma imagem minha e foi tentar atacar contra a minha imagem, né? Então, simplesmente, ele recebeu o que ele mais merece, né? Uma pessoa dessa que tem uma atitude sorrateira dessa, que é o profundo ato de ser ignorado. Eu simplesmente ignorei essa pessoa, porque quando você está num diálogo, num debate, né? É o debate de ideias que deve prevalecer. A gente pode discordar aqui diametralmente, né? Você Entendi. ir para um polo e eu ir para o outro. Mas dentro da civilidade do diálogo, a gente mantém o respeito, né? Então a gente pode discutir ideias e tudo. Agora, quando eu não tenho um argumento e você apresenta uma ideia, eu não concordo com ela e vou atacar a pessoa, isso diz muito sobre a minha inferioridade nesse debate enquanto ser humano. Entendi. Então, o debate de ideias sempre é bem válido, né? Agora, quando você começa a tentar atacar a imagem da outra pessoa para tentar vencer um diálogo que você já perdeu, então você não precisa nem de responder mais esse ataque, né? Entendi. Eu, ultimamente, tenho acostumado a ignorar esse tipo. Rede social, né? Tem muito, né? Os haters e tudo. Até a bloquear. É interessante, porque essas pessoas não somam nada na nossa vida, né? E às vezes você está ali escrevendo algo com embasamento e tudo, vem uma pessoa tentando denegrir a sua imagem por conta de não concordar com você. Recebi até um conselho de um amigo. Nessas situações, oxigênio e matemática. Falei, por quê? Respire, conta até 10 e segue a vida. É isso aí. Pablo, você é um homem extremamente inteligente. Eu quero explorar a palavra inteligência. A palavra inteligência é de origem grega. Vem dos elementos inter mais legere. Saber escolher. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Cite uma escolha ruim que tenha feito na sua vida e depois eu quero ouvir uma excelente escolha que já tenha feito. Escolha ruim. E vida pessoal, né? Pode ser, tanto vida pessoal ou vida pública. Fica à vontade. Tá. Escolha ruim, né? Não sei nem se seja que é uma escolha, né? Mas que eu tô lembrando aqui, eu tô achando muito bacana que você tá apresentando assim a origem dos conceitos e fazendo essa conceituação super bacana, mas na hora que você manda a pergunta... Surpreende? Surpreende. É muito bacana. O imprevisível é interessante. É interessante, é legal, é bacana. A gente... Uma escolha ruim, eu não sei se é nem escolha, eu acho que talvez um comportamento. Eu tenho uma grande dificuldade de dizer não para as coisas. E isso acaba acumulando muita atividade, né? E às vezes acelera ainda mais o nosso dia a dia. Eu tento atender tudo que eu me comprometo a fazer e fazer bem, né? Mas eu não sei se é escolha. Tá, vamos lá. Talvez uma escolha ruim foi escolher torcer para o Vasco da Gama. Não dá para mais mudar, né? Não dá para mudar, senão vai virar folha, né? O Vasco agora a gente não torce para ele ser campeão, torce para ele não ser rebaixado, né?
Mas sobre comportamento eu tenho essa coisa, né? Eu tenho dificuldade de dizer não. Tá. Tenho aprendido, tenho tentado evoluir nesse sentido, mas a pessoa chega, tô precisando de uma ajuda, vamos fazer isso. Vamos junto. E a gente segue junto, né? E uma escolha boa, acho que uma escolha boa foi, ao longo da minha vida, né? Dedicar a questão da formação, né? Do ensino. Entendi. E seguir esse caminho aí dos estudos. Uma coisa também importante, eu estou lembrando aqui em relação à questão pessoal, a gente trabalhar, né? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu fiz mestrado e doutorado trabalhando, né? Nossa. Na época do mestrado eu trabalhava na Secretaria de Segurança Pública, lá na Gerência de Estatística e Análise Criminal. O doutorado eu já estava no Instituto, 4 anos, fazendo a tese de doutorado e trabalhando. E aí eu fiquei uma escolha ruim, que eu deixei a questão da atividade física de lado. Essa foi uma escolha ruim. Fiquei alguns anos sem fazer atividade física. Ganhei peso, ficava muito sem movimentar o corpo, né? E isso é importante. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu retornei a fazer atividade física, já na vida adulta, né? Eu lembro que na adolescência eu fiz taekwondo, lá em Guarapari, arte marcial, né? E aí, por conta da influência da minha esposa e do meu filho, eu comecei a fazer kickbox. Um pouquinho antes da pandemia. Continuo fazendo lá na KFW, lá com a equipe lá do professor Wallace, Mosquito e o Jonathan. E essa foi uma escolha boa, porque já estava na casa aí dos 30 anos. E uma coisa que me motivou a fazer essa escolha é que eu quero acompanhar e ver meu filho crescer com saúde. Poder estar junto com ele. Entendi. Em atividade, né? E hoje em dia, final de semana é sagrado, pego ele, vou lá na orla de bicicleta, vou correndo, levo ele no parque, na praia. Então, essa é uma boa escolha para a gente fazer e não tem período para a gente fazer. Pode ser com 12 anos, com 30 anos, 40, 60, sempre tem um momento para a gente começar e dedicar um tempo nosso para o esporte, para cuidar da nossa saúde. Pablo, dromo é um sufixo grego. E originalmente significava lugar onde se corre. Então você tem autódromo e hipódromo. Então dromo, o significado original era lugar onde se corre. Hoje esse sentido ele se perdeu, né? Dromo hoje quer dizer lugar. As pessoas dizem fumódromo, estão paradas fumando. Camelódromo, estão paradas vendendo. E sambódromo, estão sambando, né? Elas não estão correndo. Então, dromo hoje, o sentido de dromo está ligado a lugar. Minha pergunta, minha curiosidade. Pablo Lira, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Acho que a notícia mais importante, algumas notícias importantes. Cita uma. Vamos lá. Quando eu fiquei sabendo que ia ser pai, estava na minha residência. Na época eu morava em Jardim Camburi e minha esposa me deu a notícia. Um dia mais importante, sim, da minha vida, né? Entendi. Quando meu filho nasceu também, outro dia muito importante, né? O Bernardo, na maternidade, aquele momento ali que você aprende o que é ser pai, né? Todo mundo fala, né? É muito bom ser pai e tudo, né? Aí aquela frase, né? A gente passa a viver em função dos filhos. Então, isso aí passou a fazer sentido para mim a partir desse dia. Então, um dia muito importante. Outro dia importante, que eu sempre lembro, ficou marcado isso na minha memória, na época, eu comecei a trabalhar no Estado como cargo comissionado e comecei a fazer concurso. Passei no concurso da Petrobras, passei no concurso do IEMA, da Prefeitura de Vitória, mas um concurso que eu queria passar e sonhava passar era do Instituto Jones dos Santos Neves, onde eu trabalho. E sempre esperava eles me chamarem. Eu tinha passado no concurso, eu estava em frente ao Palácio Anchieta, ali embaixo, na parte de baixo, quando a gente vai para o Parque Moscoso, naquela curvinha que você faz, e tem um hotel ali na frente, um antigo hotel, né? Entendi. Eu estava ali na frente do porto, na frente do Palácio Anchieta, eu recebi uma ligação. Parei o carro num recuo que tinha na via, hoje não tem mais, e atendi o telefone. Era a equipe do Instituto falando, que legal. Você passou no concurso aqui no Instituto e a gente está chamando você para vir apresentar a documentação. Sempre quando eu passo naquela curvinha na frente do Palácio Anchieta, eu falo, poxa, foi aqui que eu recebi a notícia em 2010 que estavam me chamando para assumir o cargo lá no Instituto. E graças a Deus estou lá há 13 anos trabalhando, vários amigos lá, né? Uma grande família que a gente tem naquela instituição que é importante aí para o desenvolvimento do Estado.
Muito legal. Pablo, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca, Uhum, tá? Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. uhum, Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? Era um cesto feito de bambu. Tá? Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu e as pessoas trocaram jacá por jaca. Minha pergunta, Pablo, minha curiosidade. O que gosta muito de comer ou de beber? O que faz Pablo Lira enfiar o pé na jaca? Ó, chega na sexta-feira, tem que ter aquela cervejinha gelada, né? Pra gente dar uma relaxada. Eu gosto muito no final de semana, né? De forma social, né? Com a família, com Entendi. minha esposa. Minha esposa gosta de beber vinho, então bebo vinho com ela também. Então, mas sempre com controle, né? Bebendo de forma social, e tudo. Agora, comer, eu adoro comer. Sou fã. Cita uma comida. Vamos lá, massa, macarrão, pizza. Minha esposa faz também risoto, que é maravilhoso, dá show de bola. Café, sou viciado em café. Doce também, chocolate, né? Então, se deixar, eu jaco todos os dias em relação à comida. Eu vou me controlando. Hoje mesmo no almoço com minha saladinha para controlar. Agora, no final de semana, a gente enfia o pé na jaca. É isso aí. Churrasquinho. Pablo, a palavra formidável é uma palavra muito curiosa na língua portuguesa. O sentido original de formidável está ligado ao latim formidare. Ele tinha um sentido de terrível, terrível, tá? Assustador. Uhum. Hoje, formidável tem outro sentido. E formidável está ligado ao sentido da admiração, Uhum. tá? Duas perguntinhas. O que o assusta na atualidade? O que me assusta, a gente até comentou, né? É, Essa questão da gente perder esses valores da humanidade, entendi. né? Hoje a gente vê as pessoas brigando por pouco, Entendi. quase nada, né? Uma briga de vizinhos, né? Você vê as pessoas perdendo a vida por conta de som alto, vai reclamar com o vizinho que o som tá alto e às vezes gera uma briga ali se a pessoa tá armada. Essa questão das pessoas hoje em dia, né? Aumentou muito, né, o número de pessoas armadas hoje em dia com arma de fogo, né? E às vezes pessoas que não têm a responsabilidade nem deveriam ter ali a posse daquela arma de fogo, né? Então, isso daí assusta hoje em dia, né? A gente caminhou aí, deu uma guinada aí na história no nosso país, onde a intolerância está muito forte na nossa nação. E a gente tem que resgatar o Brasil para o eixo aí da cultura da paz, né? A gente não tem o direito de tirar a vida de ninguém, né? E a gente tem história de famílias que foram desestruturadas, né? Por conta de Entendi. perdas, mortes, né? Por banalidade. Isso me assusta hoje em dia. Pablo, e o que chama a sua atenção no sentido de admiração? Já que você tem a palavra formidável. Uhum. A admiração, a atual história aí do Estado do Espírito Santo, eu tenho uma admiração muito forte pelo que está sendo construído aqui no Estado do Espírito Santo. E especificamente a admiração do trabalho e a forma de vida, o exemplo que é do nosso governador Renato Casagrande. Independente de posicionamento partidário, político, né? É um ser humano assim, um capixaba, típico capixaba, que trabalha e confia, né? A gente vê a verdadeira transformação que o nosso estado está passando na figura do nosso governador, mas outros atores também, líderes, né, que a gente vê no atual momento. Vou citar aqui a Luciana de Andrade no Ministério Público, Rodrigo Chamon no Tribunal de Contas, meu amigo Edmar Camata lá na Seconte, Álvaro Duboc na CEP, os municípios, você vê em Vila Velha mesmo, né, o Arnaldinho Borgo, a gente vê atores hoje, na Assembleia o Marcelo Santos, a gente vê hoje uma sinergia aqui no estado, estava agora mesmo aí no evento da Amunis, prefeito Luciano Pingo, pessoas bem intencionadas, atuando de fato, né? Aquilo que elas falam, elas colocam em prática em favor de um desenvolvimento do Estado de maneira coletiva, né? Então a gente somando esforços no mesmo caminho. Claro que nessa obra coletiva a gente vai encontrar resistências, que é natural. Entendi. Mas quando a gente faz um trabalho aí, a exemplo do que vem sendo feito aqui no Estado, né?
focado na qualidade de vida da população, no desenvolvimento do nosso estado, isso é admirável. Se a gente olhar na história do Espírito Santo, há 23 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ia para fora do estado, tinha vergonha de falar que era capixaba. O Espírito Santo era um dos estados mais violentos do Brasil. Até 2009, tinha a segunda maior taxa de homicídios do Brasil. Entendi. E esse movimento que a gente vê aqui no estado, hoje a gente sai do estado, a gente tem orgulho de dizer que é capixaba. As pessoas, os amigos já pedem, cadê a camisa lá do Trabalha, Confia e Poca? Cadê a camisa com a foto do convento? Então hoje o Espírito Santo dá orgulho e admiração do que chegou ao nosso estado por conta desse trabalho de vários atores. Muito legal. Pablo, a palavra piscina vem do latim, piscis quer dizer peixes. Então, piscina significava o quê? Viveiro de peixes. Aquário, aqua quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos o peixe da piscina e jogamos no aquário. Né? Minha pergunta. Como forma de lazer, muitas pessoas ficam em casa, são caseiras e preferem contemplar um aquário. Outras preferem sair de casa e pegar uma piscina. E Pablo Lira, além de ser músico, de tocar na sua banda, qual a principal forma de lazer hoje de Pablo Lira? A principal forma de lazer no final de semana é tocar violão em casa ou fora de casa, com a banda, né? Usando a música mesmo, como espécie de válvula de escape. Tá com a família também. Eu sou uma pessoa bem caseira, tanto quando a gente não está ensaiando ou tocando. Estou em casa tocando à noite. Meu filho também, o Bernardo, toca. Começou a tocar bem novo, Incrível. né? Hoje, com 9 anos, ele toca melhor do que eu, se bobear. E é muito bom ver ele com essa boa influência da música e tudo, né? Já tocou também, quando ele sai comigo na noite, ele toca, dá a canja dele lá. Além disso, caminhar na praia, né? Além de estar junto com a família, com os amigos, né? E também praia. Gosto muito de praia. Fui criado em Guarapari, né? Nasci em Guarapari. Na época da adolescência, eu ia para a praia no final de semana. Chegava às 7 horas da manhã, ficava na água até 11 horas, meio-dia, com os amigos lá pegando onda na Praia do Morro, lá em Guarapari. Então, isso daí é a minha praia, né? É o que a gente gosta de fazer. Pablo, outra palavra muito curiosa é a palavra companheiro. Vem do latim, de dois elementos do latim. Cum mais panis. Cum, C-U-M, com, panis, P-A-N-I-S, pão. Companheiro, tomando por base a origem da palavra, quer dizer o que come pão com o outro. Pablo Lira, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início da sua vida pública? Com a minha esposa. A gente junto, né? Desde o início, desde o início da minha vida mesmo, né? A gente sempre batalhando, trabalhando, né? Construindo as coisas juntos. E hoje, tudo que a gente conseguiu construir, desde da questão do nosso filho, que a gente vem educando junto, né? E tudo que a gente conseguiu avançar na vida é graças ao trabalho junto, né? E a convivência, né? Que a gente vai aprendendo a conviver cada vez melhor, né? A gente acredita nisso, nessa evolução. E tá junto tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. A Renata, que está fazendo aniversário essa semana. Pô, parabéns, Renata. Renata quer dizer a renascida, não é isso? Aí. Vamos lá. Se você perguntássemos às pessoas nas ruas, quem são seus progenitores, as pessoas diriam, são os nossos pais. Não, nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor o que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Os nossos pais são os nossos genitores. Minha curiosidade sobre Pablo Lira, né? Eu ia falar Paulo, né? Mas é Pablo. Pablo Lira, qual o principal elogio que seu avô, que seus avós e seus pais já lhe fizeram? Eu acho que a questão da educação. E uma curiosidade, né? Até hoje na minha família eles me chamam de Pablinho. 1,90 m. O pessoal do instituto não pode chamar. Cuida. Então, meus pais sempre falavam, Pablinho é um menino dedicado, educado, né? Essa questão da educação. Entendi. E tudo. Sempre gosto de tratar as pessoas bem, todas as pessoas, independente de
posição e tudo, é sempre o mesmo tratamento. Acho que todos nós somos seres humanos, né? Uhum. Jamais devemos deixar aí o poder, a vaidade subir a nossa cabeça, porque todos nós somos iguais, né? A gente tem histórias diferentes e a gente consegue construir, desenvolver histórias diferentes, né? A gente tem que lembrar também que o nosso país é um país muito desigual, né? Nem todas as pessoas têm as condições, as mesmas condições para poder progredir na vida. E é por isso que me encanta, né, no serviço público, é a gente trabalhar para construir condições de políticas públicas, serviços para a população, para a gente melhorar a questão da equidade social e econômica no nosso país. Já estamos chegando à parte final da entrevista, Pablo. Eu quero fechar com as últimas curiosidades. A expressão, a palavra triz, em português, ela só aparece na expressão por um triz, tá? E triz é uma palavra de origem grega que quer dizer cabelo. Então, quando você diz por um fio, por um triz, é, na verdade, por um fio de cabelo. Rapidamente, o que não aconteceu em sua vida por um triz? Por um triz? Por um triz eu não me tornei aí candidato a deputado estadual na última eleição. Oh, que Muitas pessoas estimulam, né? Falam, Pablo, você daria um excelente político, você tem uma característica de falar em público e também a sua vida pública, né? Você daria um excelente candidato político e tudo, né? Aí eu sempre me vejo mais como técnico. Não Tudo que a gente bem. não faça política, né? Mas na última eleição desenharam essa possibilidade e tudo, e por um triz eu acho que não era o momento também seguir nesse caminho aí da atuação mais técnica, não perdendo a dimensão política, né? Porque a gente faz política desde da nossa casa, né? Na família, o convívio com a família, até um momento de uma conferência política e tudo, né? Síndico, né? Questão do condomínio e tudo. A gente não pode perder essa dimensão política. Mas a atuação aí no campo da pesquisa, da ciência, eu prefiro priorizar isso na minha vida hoje. Para finalizar, vou fazer breves perguntas, em que eu uso o termo ou. O ou é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Tá? Nesse caso, exclusão, só pode escolher uma resposta. Não vale duas ou três respostas. Vamos lá. 1. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Doce. Apartamento ou casa? Apartamento. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Calor. Obrigado. Beleza. Parabéns aí pelo trabalho, hein? Obrigado, Pablo. Vamos à dica do dia. Posso dizer Prefeitura Municipal de Vitória? Não. Não existe Prefeitura Estadual de Vitória, não existe Prefeitura Federal de Vitória. Você deve dizer Prefeitura de Vitória. Quando eu devo usar municipal? Vamos lá. Se você retirar o nome do município, você poderá voltar com o termo municipal. Então, você vai dizer Prefeitura de Vitória ou Prefeitura Municipal. É isso aí. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Siga o canal, deixe o seu joinha, tá? Que a gente se veja sempre no meio da multidão. É isso aí. Tchau!